Fábio Bahia, obrigado por ter aceitado o convite da Dia de Lab para conversar um pouquinho sobre a apresentação que você acabou de fazer na BPMC. O tema da apresentação é possíveis contribuições da análise do comportamento da cultura sobre o momento político atual. Fábio Bahia é doutor em Ciências do Comportamento, homem, homossexual, de esquerda progressista e atleticano, né? Galo. E eu queria começar a nossa conversa, Fábio, com o seguinte. Você iniciou a tua apresentação falando sobre o medo que você sentiu durante a noite, pensando em quais seriam as possíveis consequências ruins contra você após a apresentação. Queria te ouvir comentar um pouco a respeito disso. Conhecendo, assim, né, por meio desse material que eu tenho lido, de qual é o funcionamento, né, assim, qual as estratégias que são usadas, a estratégia é por difamação, né? Então, eu fiquei imaginando à noite, por exemplo, políticos entrando em contato, por exemplo, né? Eu não sei se vocês acompanharam isso, alguns grupos têm feito lives, grupos de pesquisa têm feito lives, e grupos bolsonaristas têm atacado as lives, né? Chamando as pessoas de comunistas, proferindo diversos ataques, né? E eu fiquei imaginando, falei assim, olha, eu vou lá dar uma palestra, né? Que é um dever do cientista, falar sobre a realidade, falar dos eventos que estão acontecendo, e de repente eu vou dormir à tarde, quando eu acordar, meu Twitter está bombardeado, pessoas entraram em contato com o reitor da universidade pedindo retificação, porque eu estou usando o nome da Universidade de Rio Verde. Então eu fiquei pensando, falei assim, olha, é muito difícil esse momento que a gente está vivendo, é assustador, assim, dá medo. Somente um evento que é gravado, né? Mas assim, eu prefiro conviver com esse medo e enfrentá-lo do que depois conviver com a minha covardia e ter permitido que esse discurso não seja contraposto, né? A ideia da palestra era fazer com que analistas do comportamento se engajassem nessa discussão, até para ajudar a diminuir o efeito que tem de outros grupos aí dizendo que a ciência não pode se envolver com política. É um dever nosso, né? Não é só em defesa da profissão do cientista, é da sociedade como um todo, né? Corajoso. Você foi corajoso e continue com essa coragem, porque a gente precisa militar a favor da ciência e das verdades que a gente traz para a população de uma forma geral, né? Não sair por aí tomando hidroxicloroquina, né? Nem fazendo outras coisas parecidas, né? E aí eu queria já fazer um gancho aqui, Fábio, falando um pouco dos robôs, né? Dos trolls, dos bots, Uhum. que estão espalhados aí pela internet e têm sido usados como ferramenta para a construção de verdades. E aí vou usar uma citação da Simone de Beauvoir que você trouxe na tua apresentação, que é a seguinte: o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. Eu queria ouvir alguns comentários seus a respeito disso que eu acabei de falar. É um problema, né? Primeiro porque a gente tem que entender que não é mais robôs, né? Que é essa organização de disparo em massa via WhatsApp e as pessoas vão lá e postam aquilo que elas receberam para postar. Então são contas reais. Então o efeito hoje que a gente tem é que essas pessoas elas criam, né? Essa ideia de que tem muita gente se engajando, mas tem muita gente se engajando. É que o outro lado, os 70%, né? Já que Bolsonaro tem essa base de 30%, os 70% acaba ignorando e deixando a coisa acontecer, e esse pessoal toma o poder, né? Então, esses trolls hoje são trolls mesmo, né? Esse pessoal violento, etc., são pessoas reais. A gente tem que lembrar disso e combater, né? Combater como? Mostrando o outro lado, né? Não chamando, por exemplo, de verdade o que eles falam, né? É chamar de mentira mesmo, né? Minha mãe não sabe o que é uma fake news, o que é uma pós-verdade. Então, para minha mãe, eu tenho que falar a verdade para ela, que é, mãe, isso é mentira, mas isso aqui não existe. Então a gente tem que postar e combater esse grupo, né, que são esses trolls, que estão tentando aí imprimir a ideia de que existe uma realidade, ou como eles mesmos usam, fatos alternativos. Então, o primeiro movimento nosso é esse de combate, né? E aí acho importante a fala do Obama, quando ele sai,
da gente evitar a nossa bolha. Porque quando a gente cria uma bolha na internet, eu tenho a sensação que dentro da bolha que está todo mundo pensando igual. Eu me lembro durante o processo eleitoral, o Gabeira, na Globo News, dizendo assim, olha, no programa que eu fiz, que viaja ao interior, eu vi como o bolsonarismo é forte. Vocês estão achando que o bolsonarismo não vencerá porque vocês estão pensando na população de metrópoles. E não é isso que está acontecendo. E um efeito similar aconteceu nos Estados Unidos. Então a gente tem que olhar para esses troços e pensar assim, ó, preciso absorver esse pessoal que não é do meu escopo político, que não é do meu espectro. É duro ouvir as loucuras que esse pessoal diz, mas eu preciso para poder combater também. Se eu não tomar conhecimento, eles criam essa noção, né, essa ilusão de que eles estão trazendo a verdade. Fábio, é interessante, eu acho que dá para ligar o que você está descrevendo agora com o caso da Patrícia Campos Melo, né, jornalista séria, colunista da Folha de São Paulo, que divulgou algumas notícias e sofreu muito com inverdades que foram inverdades sobre ela, sobre comportamentos sexuais dela que teriam sido assim, ela teria feito uma troca para conseguir informações, né, de forma não digna, usando um conceito skinneriano, e por conta disso, aquela informação que ela trazia não era uma informação confiável. Eu queria entender um pouco esse caso, à luz da análise do comportamento, pensando um pouco na questão do atentar e perceber, e à luz também do viés de confirmação da teoria cognitiva. Né? Queria te ouvir um pouco falar sobre isso, porque é interessantíssimo. Tá. Antes, só para complementar aquela resposta da pergunta anterior, e aí o que eu acho é que quando a gente tem esses infiltrados, né, os oprimidos que defendem os opressores, a gente cria, né, essa percepção que vai entrar nessa pergunta de que essas pessoas, assim, por exemplo, o Bolsonaro não é homofóbico. Ele tem o Valentim do lado dele que o apoia. Então, essas pessoas, elas cooptam esses indivíduos, né, de maneira a reificar o que eles estão dizendo. Então, assim, não sou homofóbico. Quem está falando que o homossexual é promíscuo, usuário de droga, é um homossexual, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque no caso da Patrícia, por exemplo, muitas mulheres atacaram a ela. Né? E isso dá a ideia de que, assim, olha, se mulheres não estão defendendo mulheres, alguma coisa tem de errado. Né? E aí, no caso da Patrícia, e que é o que acontece nesses processos difamatórios, né, com essas mentiras, você invalida, né, perante o resto da sociedade. Tipo, minha mãe... tem uma questão que eu não discuti na palestra, que é assim, o jornalismo ele enfrenta um paradoxo, né, de que assim, o Bolsonaro fala um absurdo qualquer. Por exemplo, ele diz que a Patrícia queria um furo de qualquer maneira. Os jornais precisam repercutir essa fala do presidente. Só que quando repercute, traz essa ideia, né, do erro da taxa base, de que, tipo assim, olha, tem muita gente falando, eu vi na Globo News as pessoas discutindo isso, então deve ter algum fundo de verdade. Um jornal sério como a Globo News está pondo o selo dele ali numa discussão inverídica. E aí vai acontecer o viés de confirmação. As pessoas que acham que existe, né, porque estão sendo levadas a acreditar na ideia dessa elite de esquerda e etc. Quando vê, por exemplo, o jornal da Globo News, vão dizer, opa, é isso mesmo, é verdade. Elas não vão se importar muito sobre o que está sendo discutido em termos epistemológicos, se é verdade ou não. O importante é que aquilo confirma esses valores que ela tem. De que, olha, eu sou um grupo que está sendo oprimido, né, não pode... Eu já tive situações, né? Por exemplo, ontem, almoçando com meu marido, ele estava me contando uma circunstância específica que ele viveu na internet, no Facebook, e aí é que era um pessoal discutindo que se homossexual não gosta de outro homossexual afeminado, isso é machismo. E aí eu disse para ele, mas é. Ele falou, então eu sou machista. Eu falei, isso é, porque esse é um machismo estrutural. Você pode reconhecer isso inicialmente, né? Então, quando alguém diz assim, não é machismo, é uma questão de gosto. Eu não gosto de negro sexualmente. Não, isso é racismo. Se você cria um discurso para justificar isso, você está fazendo como o pessoal populista faz. Então, tem que tomar cuidado com o viés de confirmação de que, assim, isso que eu ouvi é ótimo, é aquilo que eu sempre pensei. Difícil é ouvir o contrário. Né? A gente tem que dar direito ao contraditório e tentar absorver do contraditório. Né?
Então, não é só ler, não é só ficar na bolha e ler só aquilo de pessoas que confirmam. Né? Eu vi depois da palestra ali uma discussão do Ângelo Sampaio com o Carlos Lopes sobre pseudociência e o Boaventura dos Santos. Então, é interessante, porque são pessoas que leem, né? Então, são pessoas que têm que ler lá o Boaventura dos Santos. Não pode fazer igual o Chomsky, comprar uma crítica sobre o trabalho do comportamento verbal do Skinner. Então, nós, analistas do comportamento, entendemos variáveis e precisamos pensar, então, em explicar para as pessoas, fazendo essa contraposição, dizendo para elas, ó, vai lá e lê. Então, por exemplo, eu uso na minha disciplina do segundo período, para falar de ciência, o livro do Ronaldo Pilate, o Ciência e Pseudociência, que é um cognitivista que defende uma visão de ciência que eu não concordo. Né? Que não é o cognitivismo que eu não concordo. Não concordo porque que ele usa para definir ciência. Ele tem, de fato, um escopo popperiano exclusivo. Se não passa pela falsibilidade na ciência. Né? Mas eu uso com os alunos porque eu acho que, assim, olha, comecem aprendendo, inclusive, coisas que não são o que eu penso. Então, vocês vão ler uma pessoa pensando diferente de mim, eu vou apresentar outra perspectiva. E a gente vai conseguindo, pela moderação, chegando a acordos. Fábio, por que, de forma geral, os governos populistas e fascistas atacam a universidade e a ciência séria? Porque o conhecimento é um problema, né, para eles. Porque quando você tem o conhecimento e você tem a ideia da verdade objetiva, esse discurso não se sustenta o discurso populista. Né? Então, imagina, por exemplo, você mostrar para uma pessoa que o Bolsonaro está há 20 anos na política. Como é que vai sustentar a ideia de que ele é um outsider? Né? Como é que você consegue sustentar, por exemplo, a ideia de que as pessoas precisam trabalhar e que vai morrer mesmo? Fazer o quê? Se você tem dados mostrando, olha, inclusive o próprio Brasil adotou distanciamento social em outras épocas de pandemia, e isso foi importante. Então, a universidade, por trazer o conhecimento com verdades objetivas, impede a propagação desse discurso de uma verdade subjetiva, ainda que existam pessoas que, né, por meio do pós-modernismo, trazem isso. Mas mais que isso, na universidade é onde começam as revoluções sociais, né, nesse período mais contemporâneo. Então, os jovens, eles se engajam fortemente em debates políticos, né? A esquerda, por exemplo, no Brasil, no período da ditadura, a resistência era em universidades. Então, esse pessoal vai tentar destruir, difamar as universidades. Vai propor que a universidade tem um papel que é concordar com o que eles pensam. Mostrar que na ditadura, então, no caso do Brasil, houve um processo importante, né? Por exemplo, tomada dos meios de produção. Né? A gente tem várias empresas que eram empresas internacionais que foram expropriadas e se tornaram públicas, né? Especialmente lá no norte, na extração de minerais extremamente valiosos. E aí, dentro da universidade, se você consegue optar e fazer com que esses jovens eles recebam ali informações que levam eles para outro caminho, a universidade está tudo bem. Mas se ela permite o pensamento crítico, não está legal. Então vamos atacar a universidade e desfazer a ideia. Olha, qual é então o ensino que importa na universidade? É o ensino técnico. Vamos fazer cursos de tecnologia. Então, a maneira que se faz isso é, por exemplo, pegando o edital do CNPq para a Bolsa de Iniciação Científica e dizer que não pode a área de humanas. Não está escrito isso lá, não pode a área de humanas, mas está dizendo que tem que envolver geração de tecnologia. Então, está colocado que, olha, universidade para a gente é técnico. Esse negócio de pensar é um problema. E pensar leva a crítica leva a questionamento da hierarquia, a questionamento do papel dos líderes. Não. Então, vamos evitar pensamentos assim. Fábio, então, uma última pergunta para você, que fica mais como uma reflexão, uma pergunta muito abrangente. Né? Então, como é que você imagina que a análise do comportamento pode contribuir para diminuir esse cenário atual, corrupto, populista, violento, miliciano, fascista? Como é que você imagina que a análise do comportamento pode contribuir para modificar um pouco esse cenário? Eu acho que nós temos um conhecimento amplo sobre o controle de estímulos. E se a gente olhar o que acontece nas redes sociais, é manipulação de controle de estímulos.
essas pessoas que fazem essas manipulações, elas não têm como controlar as consequências. Veja, elas não ficam curtindo posts de outras pessoas. Elas simplesmente postam. Então, a gente sabe sobre o controle de estímulos. A gente sabe sobre os paradigmas de equivalência, os quadros relacionais. A gente precisa colocar isso em prática, criando intervenções em redes sociais, colocando o nosso conhecimento disponível para que, por exemplo, outras empresas que queiram combater, por exemplo, o efeito desses disparos em massa, como é que a gente faz isso? Né? Então, a gente precisa abrir mão do preciosismo das análises funcionais exclusivamente entre estímulo, resposta e consequência. Eu não estou dizendo que isso não é importante na nossa análise, mas o serviço que a gente tem que oferecer é manipulação de SD. E aí, às vezes, implica em abrir mão de um dogmatismo skinneriano que existe na análise do comportamento, de que é só manipular consequência, consequência, e que tudo que o Skinner disse é verdade e sobre o que ele não disse não é verdade. Né? Eu, como uma pessoa envolvida com metacontingência, uma das coisas que eu mais escuto é isso dos críticos. O Skinner não falou sobre. E daí? Tipo, o Skinner não falar agora é autoridade. Não é assim. Então a gente tem que olhar assim, olha, nós sabemos que alguns eventos são reforçadores. Reforçadores naturais, por exemplo. Então, o que a gente vai manipular aqui não é os reforçadores naturais. A gente vai manipular especificamente o SD. Né? Podemos criar grupos de guerrilha, digamos assim, que levem a proposta de reforçar comportamento de falar que existe uma verdade objetiva? Podemos. A gente pode ter, né, empresas que nos contratem para estabelecer essas relações. Mostrar, por exemplo, sobre como o desconto do atraso nos ajuda a entender como questões lá no futuro não importam para essas pessoas. Então, a gente tem, por exemplo, a situação hoje do Renda Brasil. Né? A ideia de que vai aumentar o valor do Renda Brasil, suspendendo condicionalidades. Né? Então, as pessoas não vão precisar mais vacinar seus filhos pela liberdade individual, não vão precisar manter as crianças na escola, porque elas podem educar em casa. Então, assim, o que o governo está fazendo? O governo está tirando papéis importantes, inclusive o Bolsa Família tem, sim, aspectos do liberalismo, né? A gente sabe pelos condicionantes, e aí trazendo a ideia populista. Então, mostrar para as pessoas, olha, você vai ganhar mais R$100 agora. Mas no futuro isso vai ser um problema grave, porque tipo, o seu filho não vai ascender socialmente, porque ele não tem educação, porque ele não sobrevive, porque ele não tem vacina. Então, criar cartilhas manipulando SD tem muito pouco de possibilidade de manipulação de consequência quando a gente está falando de grupos grandes. Então, eu acho que a análise do comportamento precisa se haver com isso, na apresentação de estímulos discriminativos, na geração de paradigmas de equivalência, relacionando estímulos que já existem. É assim que eu acho que a análise do comportamento pode contribuir para essa mudança da perspectiva política atual. Excelente. Me diga uma coisa, e aí já falando de uma questão um pouco mais pessoal. Okay. Conta para mim quem foi uma referência profissional para você dentro da análise do comportamento, e se você tiver uma história para contar a respeito disso, conte para a gente, só para a gente finalizar a entrevista. Então, eu fui formado, né, na PUC Minas, de BH, na graduação, e lá eu tive contato com a Tita, que foi minha primeira professora, e com o Eduardo Silo. O Edu foi meu orientador de monografia. E aí o Edu que me apresentou o conceito de metacontingência, porque naquela época eu queria trabalhar com a ideia de preconceito em relação a homossexuais. Aí o Edu me apresentou o texto do Todorov. E aí eu, né, fiquei maluco, eu falei, pô, vou fazer mestrado com o Todorov. E aí eu conversei com a Tita, que tinha sido aluna do Antônio Freitas Ribeiro, lá na UNB, e ela falou, olha, vai para lá, conversa com o Todorov. E quando eu cheguei na UNB, em 2007, ali entre 2006 e 2007, que eu fiz um tempo de aluno especial, o professor Todorov estava aposentado. E aí, lá em 2008, ele participou da banca de uma colega minha, que é a Thaís Andreozzi. E eu fui para onde tinha dito que era a banca. E aí o Todorov chegou. E aí ele já chegou, falando assim, cadê o pessoal? O jeito, a voz de trovão dele, né? E eu falei, então, professor, eu acabei de descobrir que mudaram, vai ser lá no prédio novo da biologia, que é longe de onde a gente estava. E ele falou, vamos comigo de carro. Eu falei, meu Deus, estou do lado do Todorov. E aí eu comecei a falar que convite, né? Vamos embora, não dá para negar. Gente, eu tô no carro com o Todorov, assim, e eu pensando, né? Eu não era uma criança, eu já tinha mais de 30 anos. E eu pensando, nossa, Todorov, Jesus, tô no carro do cara. E aí a gente começou a interagir, ele participou da minha banca. E aí a história engraçada da participação dele para mim na minha banca foi que, assim, eu cheguei mais cedo, preparei o auditório e estava lá de costas, é um auditório tipo grego, né?
E eu, de costas, treinando a apresentação. E aí ele falou assim, de repente vem a voz dele, Fábio. Aí eu olho para trás ele, o que você achou das minhas perguntas? Eu falei, que pergunta? Ele falou, você não recebeu? Eu mandei para a Laércio para você se preparar para as perguntas também. Tá aqui, ó. Tudo que eu vou te perguntar tá aqui. Se prepara aí. O importante para mim é a gente discutir. Então, prepara aí que eu vou te fazer essas perguntas aqui. E desde Incrível. então, Todorov tem sido uma referência em relação a vários elementos, assim, sobre como se comportar, sobre que tipo de trabalho fomentar, um amor de pessoa. Eu sou extremamente grato a ele, a professora Laércia. Nossa, que delícia. Que história boa. Fábio, eu vou interromper e vou encerrar a nossa conversa aqui. A nossa entrevista foi uma conversa deliciosa. A tua apresentação foi espetacular. Quem tiver a oportunidade de voltar atrás e assistir a apresentação do Fábio, recomendo fortemente. Essa foi mais uma entrevista da Dia de Lab, uma plataforma feita por analistas do comportamento para analistas do comportamento. Muito obrigado, Fábio. Obrigado a vocês, obrigado, Denis, por me indicar. Eu queria que o Denis soubesse que quando eu comecei a escrever sobre, né, preparação desse trabalho, antes mesmo do convite da Fernanda, eu pensei assim, quando eu tiver o artigo pronto, eu vou mandar para o Denis. Eu quero ver a opinião do Denis. Então, quero agradecer, eu fiquei muito feliz de saber que ele está envolvido nesse convite. Obrigado, Pedro, pelo convite, pela entrevista e pelos elogios. Assim. Para quem passou a noite com medo, receber um elogio tem uma importância reforçadora significativa. Obrigado mesmo, pessoal. Eu que te agradeço.